Tá preparado para conhecer dois paraísos criados pelo homem para proteger a natureza e que, por ironia do destino, nasceram justamente de um ato de destruição ambiental? Estamos falando de áreas beneficiadas pela Lei de Compensação Ambiental, um recurso implantado pelo governo federal que obriga as empresas a pagarem antecipadamente pela futura degradação do meio ambiente. Um exemplo disso é o Parque Estadual da Lagoa do Açu, no Rio de Janeiro. A área já existia, mas agora usa recursos pagos por uma grande empresa portuária para manter-se. Um cenário formado por uma extensa faixa de praia, um enorme banhado e uma lagoa. Tudo rodeado por mangues e importantes áreas de restinga. Desta vez desembarcamos no Parque Estadual da Lagoa do Açu, no litoral norte do Rio de Janeiro. Um refúgio da natureza com mais de 8.000 hectares, muito bem distribuídos pelos municípios de Campos do Goytacazes e São João da Barra. Uma região conhecida por ser um local de pouso e onde as aves migratórias fazem seus ninhos. O projeto do Parque Estadual da Lagoa do Açu já existe há muito tempo, mas só saiu do papel há 2 anos. E por ironia do destino, por causa de uma compensação ambiental. Para entender melhor como essa história começou, vamos voltar à fita. Ano de 2006. É autorizada a construção do Superporto do Açu, considerado o maior investimento em infraestrutura portuária das Américas, com mais de 90 quilômetros quadrados de área construída em mar e terra, localizada no município de São João da Barra, ao norte do estado do Rio de Janeiro. Criado para funcionar como centro logístico de exportação e importação brasileiros, o empreendimento custou mais de 3 bilhões e 800 mil reais. Só para se ter uma ideia, a ponte de acesso tem 2,9 quilômetros de extensão e foi montada sobre 662 estacas fincadas no fundo do mar, que, se fossem enfileiradas, somariam a distância de 38 mil metros. A construção do quebra-mar consumiu o equivalente à quantidade de pedra que forma o Morro do Pão de Açúcar. Um emaranhado de concreto e ferro nada natural ao ecossistema marinho. Por este motivo, a empresa foi obrigada a fazer a compensação ambiental. Então, com esse parque, nós pretendemos conservar para todo sempre amostras representativas dos ecossistemas que eram muito comuns da baixada litorânea daquela região. Então, esse parque ele tem um grande banhado, chamado Banhado da Boa Vista, de 5.000 hectares, que quando ele está muito cheio de água, ele recebe bandos de aves migratórias. Aquilo parece, de uma certa forma, o Pantanal, a gente chama o Pantanal Fluminense. E é um parque que preserva algumas formas de vida muito importantes. Por exemplo, 3 espécies de tartarugas marinhas desovam lá anualmente. Então, dentro desse parque, há quilômetros de praia para garantir a preservação dessas espécies. Nele, nós também temos os chamados peixinhos das nuvens, que são peixes anuais. O que é isso? É um peixe que vive em pequenas poças d'água, ele coloca os seus ovos e quando as poças secam, eles morrem. Mas os ovos sobrevivem até a estação chuvosa seguinte, quando eles eclodem e novos peixinhos passam a viver ali. É um peixe que tem um ciclo de vida anual e temos espécies endêmicas lá, ou seja, espécies que só ocorrem ali, mas em nenhum outro lugar. A Lei de Compensação Ambiental é, digamos, jovem. Foi criada há 13 anos com o objetivo de diminuir os impactos sofridos pela natureza devido à implantação de empresas. Sendo assim, quando o empreendimento causa impactos negativos, deve financiar
ou apoiar unidades de conservação. No caso do Superporto, a beneficiada foi a Lagoa do Açu. A compensação ambiental ela foi criada para obras de grande impacto ambiental, para mitigar essas obras de grande impacto ambiental. Foi feita esse sistema de compensação para auxiliar na criação de unidades de conservação. Quem está utilizando os recursos ambientais ou poluindo com a obra de grande impacto desses recursos ambientais, auxiliar na conservação do meio ambiente, auxiliar na criação de uma nova unidade de conservação para a proteção ambiental. Esse é o objetivo básico do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, da criação dessa norma. Tanto que, se analisarmos o dinheiro que você capitaliza nesses investimentos, nesses empreendimentos, não vai para o impacto ambiental local, vai todo para a criação de uma unidade de conservação ou para a sua manutenção. Financiar uma unidade de conservação não significa que a empresa está livre de responsabilidades. Não é porque a pessoa pagou que ele tem direito de causar qualquer tipo de dano nessas localidades. De qualquer maneira, ele tem que, nesse EIA-RIMA, ele tem que usar a melhor tecnologia, segundo o princípio da prevenção e da precaução, ele tem que utilizar o melhor recurso possível para mitigar os impactos que aquele empreendimento vai causar naquela localidade. Então, mesmo ele pagando essa criação dessa unidade de conservação, caso ele provoque um dano maior naquela localidade ou no entorno, ou com alguma população ribeirinha, ou com quem se sentir prejudicado, ainda assim pode solicitar uma compensação, ou exigir das autoridades públicas uma solução para aquele caso. Durante a construção do Superporto, houve um erro de planejamento nos trabalhos de dragagem para usar areia para aterrar áreas do porto, fazendo com que as propriedades próximas recebessem água do mar e ficassem salinizadas. O incidente custou ao grupo responsável pelo porto R$1.003.000 em multa. Os efeitos do erro foram sentidos inclusive na Lagoa do Açu. A salinização da água provocou a morte de muitos peixes e, consequentemente, acabou afastando a grande variedade de aves migratórias da região. Tem que preservar a lagoa por causa disso. Certo. E eles estavam assoreando, que fala, né? Muito a lagoa, aí matando peixe. Ao matar peixe, as aves não vêm. Certo. Então tem que ter esse é um ciclo, né? Então a ideia é preservar, poder as aves migratórias continuar vindo para essa região. Hoje os guarda-parques fiscalizam de perto tudo o que acontece de errado na Lagoa do Açu. Afinal, ela tem um papel importante para o equilíbrio ambiental da região. O que é essencial para a preservação desse lugar? Você ter fiscalização e conscientização, despertar nas pessoas, nos visitantes, essa ideia de que esses ambientes precisam ser preservados, porque isso é bom para a natureza, mas isso é bom para os seres humanos também. Mas se isso por qualquer razão falhar, então a gente tem que ter uma estrutura de fiscalização eficiente para reprimir esses delitos ambientais. Quem entende do assunto sabe a gravidade de uma situação como essa. Quando a gente tiver a sensibilidade para perceber que no peixe, não é que porque morreu peixe, às vezes a gente vê aquele tipo de chantagem que falava, o bagre impede uma hidrelétrica. Não, esse indicador ele mostra que pode ter coisas muito piores. Se morre o bagre, morre gente, né? Porque aquilo ali é vida que está E se a gente sabe que dessalinizou, isso pode ser um problema no abastecimento das cidades, isso é um problema em cadeia que gera. Para o diretor da ONG Amigos da Terra, a lei não é aplicada corretamente. Por isso a lei deveria funcionar, se fosse implementada corretamente, porque ela prevê dois tipos diferentes de compensação ambiental. A preventiva, que é aquela que você mencionou, que você faz antes. Aí aquela sucessiva a um dano, que é outra coisa, é outra compensação, ela teria a mesma finalidade, mas ela só acontece quando ocorre um dano. Então,
as duas coisas são diferentes e uma não evita a outra. Você pode ter feito a preventiva, mas na hora que você gera um dano específico, por um problema de manutenção, por um problema de descuido, por um problema... aí você tem que pagar outra compensação. Só que às vezes as duas coisas acabam sendo confusas. Mata viva e água limpa. Com esta proposta, o Parque Estadual da Lagoa do Açu precisa de muito trabalho conjunto para sobreviver aos impactos da região e para colaborar com a vida da Mata Atlântica. Então, Tiago, fala para mim a questão dos nutrientes, né? Porque, na verdade, essa lagoa ajuda a preservar a Mata Atlântica, não é? Exatamente, né? Tem todo um contexto, né? Essa região toda aqui, ao preservar a lagoa, o que vai acontecer? Os nutrientes todos daqui que ficarão aqui, né? Que serão liberados aqui, vão pelos afluentes, pelos rios e chega em toda a região serrana do Rio, em toda a região de Mata Atlântica. Os nutrientes, o aporte de nutrientes começa a partir daqui. De uma simples, né, na visão da população, uma simples lagoa, mas é a partir daqui, desses manguezais, desse banhado que vai todo o afluente de nutrientes para a região da Mata Atlântica. Eles usam até para irrigação, né, uma parte dela para irrigação, bebem também. Com esses acidentes que vem tendo de salgar a água, também é complicado, né, eles também reclamam disso. Mas com certeza eles usam essa água de várias maneiras, né, para irrigação e para consumo próprio. De volta com o Good News. No bloco passado, você conheceu no Rio de Janeiro um parque criado com os recursos da compensação ambiental, uma lei que traz polêmicas. Agora, um pouco mais adiante, no interior de São Paulo, um outro exemplo de unidade de proteção integral. Estamos falando da Estação Ecológica do Barreiro Rico, uma área formada por um gigante bloco verde e habitat de macacos, onças e uma infinidade de aves. Uma diversidade de fauna e flora que atrai visitantes para as propriedades que investem no turismo ambiental e abre campo para as discussões entre ambientalistas sobre a importância e o papel da lei que regulamenta ambientes como este. A febre do ouro. O aprisamento de indígenas, a busca pelos caminhos que ligassem São Paulo a Minas Gerais, ou até mais adiante. Vários foram os motivos que trouxeram os bandeirantes ao município de Anhembi, a 232 quilômetros de São Paulo. Uma região localizada às margens da represa formada pelo rio Piracicaba. Aqui, em meio ao pasto com gado, as plantações e o olhar vigilante do carcará, encontramos a Estação Ecológica do Barreiro Rico, um valioso remanescente de Mata Atlântica ainda preservado. A Estação Ecológica do Barreiro Rico surgiu, foi criada e adquirida pelo Estado por meio de compensação ambiental de algumas empresas que fizeram ampliação de seus parques industriais aqui na região de Piracicaba e Anhembi e utilizaram esses recursos para a criação da unidade mesmo. Então esse valor ele fica reservado num fundo, né? E esse fundo existe uma Câmara de Compensação Ambiental que é vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e essa Câmara define as unidades que vão receber esses recursos, os projetos, né? Eles analisam os projetos e destinam o valor. Aqui no nosso caso, esse recurso foi utilizado para aquisição da área. É lógico que para chegar nesse ponto de aquisição da área, foi feita uma série de estudos científicos e tudo mais para caracterizar a área e saber qual é a relevância natural dela, né? Então, essa unidade de conservação, ela foi criada com base nisso. Morada de espécies como o muriqui do sul, o bugio ruivo, o macaco prego, o sagui da serra escuro e o guigó, que hoje nos observam à distância. Aqui nós temos diversas espécies de mamíferos de pequeno, médio e grande porte.
As espécies que são mais características aqui e que foram as espécies que levaram realmente a criação da unidade são as espécies de primatas, né? Nós temos aqui 5 espécies de primatas e o que se destaca nessas espécies é o muriqui do sul, né? Conhecido também como mono carvoeiro, que é o maior macaco, o maior primata das Américas. Escondidos no meio deste trecho com mais de 292 hectares, que somados a outros fragmentos de Mata Atlântica da região, formam um bloco verde com mais de 2.400 hectares. É a reserva total de mata da antiga Fazenda Barreiro Rico. E hoje, do lado esquerdo da estrada que você está vendo ali, é a Estação Ecológica do Barreiro Rico. E à direita é nosso, da Fazenda Bacuri e de outros proprietários de áreas também, de fazendas. Seu Leôncio sabe bem do que está falando. Ele nasceu por estas bandas e, desde menino, é vizinho da reserva. E vizinho mesmo. A estrada desenhada no Mar de Verde é o limite entre a propriedade de Seu Leôncio e a reserva. Apesar da divisão, a relação entre estas duas áreas é intensa. Estão ligadas pela riqueza que elas abrigam. A vegetação aqui é de Mata Atlântica, é o bioma da Mata Atlântica, né? E nós temos aqui na unidade em especial um enclave de cerrado que fica no interior da unidade. Então nós temos aqui uma floresta estacional semidecidual que é caracterizada pela variação de temperaturas, né? Em épocas do ano ela se torna seca e perde a sua folhagem, né? E em momentos de chuva, em períodos mais chuvosos, ela retoma as folhas e fica mais densa a mata, né? Então, aqui a grande característica aqui da unidade de conservação é a existência desses dois biomas convivendo juntos, né? Que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Nós estamos localizados aqui entre os rios Tietê de um lado e Piracicaba do outro, né? E toda a cuesta de Botucatu, onde se inicia as áreas de cerrado do estado, do interior do estado. É uma mata mesófila, isso é, de planalto, semicaducifólia, parte das árvores perdem as folhas no inverno, estacional, tem uma estação seca bem definida, e ecotonal, é uma transição da Mata Atlântica para o Cerrado. A floresta, que ainda está em pé dentro da propriedade de Seu Leôncio, serve de zona de amortecimento para a reserva. São duas áreas importantes que se somam. Esse nosso fragmento, que é maior do que o da estação, mas que pertence a diversos proprietários rurais. E o da estação, que é um fragmento muito importante de proteção integral. Então ele se junta com o nosso, que se junta com outros de terceiros, formando um todo, um contínuo, que é importante para o suporte de espécies animais que exigem grandes áreas. Mas, para caminhar por estes trechos de mata, há regras. Estação Ecológica é uma unidade de conservação de proteção integral. E por ser uma estação ecológica, a utilização dela é bem restrita, voltado só para pesquisas científicas e a visitação pública só com caráter educativo, né? Então para educação ambiental. E recebimento também de visitantes, mas com agendamento prévio, né? Já nas terras de Seu Leôncio é diferente. Por se tratar de uma reserva legal, por aqui o turismo ambiental não só é permitido, como também é uma fonte de renda. Aqui é um posto de observação de fauna. Tem um giral, uma casinha aí para 4 ou 5 pessoas, com um banco, uma escada a meia altura e ali uma estrutura onde a gente oferece comida. Milho, mandioca, abóbora e sal, para bicho vir comer e poder ser observado, fotografado, filmado.
Tem a pousada e os turistas vêm, fazem suas reservas e têm acesso a todas as trilhas da propriedade, dentro da mata. E tá aí. Neste caso, o turismo ambiental serve mais uma vez como ferramenta de preservação. A fazenda hoje tem uma atividade agropecuária, agrícola, plantio de cana-de-açúcar e atividade de turismo ecológico, com turismo de observação de fauna, observação de aves, tipo onça sussuarana, queixada, porco do mato. A população total de muriqui do sul, que é a nossa espécie, hoje é estimada em 1.200 animais no Brasil. E nós temos 200, quer dizer, é um percentual importante. E com certeza a nossa população de muriqui é a população mais conhecida e mais bem estudada do Brasil. Para a fazenda é uma receita adicional, para o meio ambiente é um estímulo para a preservação de áreas naturais, você poder explorá-la com o turismo. E para a população é uma maneira de educar ambientalmente. Criada no ano 2000, a Lei de Compensação Ambiental cobrava do empresário um valor mínimo de 0,5% do total gasto com o empreendimento. Hoje, mais de 310 unidades de conservação federais foram criadas ou são mantidas com recursos adquiridos com a Lei de Compensação Ambiental. Isso sem contar as 388 áreas regulamentadas pelos estados. Somadas, são 698 unidades de conservação em todo o país. Em 2009, uma surpresa, o mínimo 0,5 virou o teto. E isso independente do tamanho dos estragos ambientais causados pelas empresas. O que o Supremo quis dizer na época, não que teria um teto ou um mínimo para compensação ambiental, e sim que esse dano ambiental teria que ser valorado para você conseguir chegar num valor para esta compensação ambiental. A mudança da lei revoltou aqueles que há muito tempo defendem o meio ambiente. Alguns passos já foram dados para que a porcentagem máxima de repasse fosse repensada. A espera pela mudança é tão cruel quanto os impactos ambientais que continuam em larga escala. Amigos da Terra entrou em 2009, com uma ação no STF, no Supremo, junto com o ISA, o Instituto Socioambiental, uma outra entidade, na qual solicitamos que seja eliminado esse princípio do teto ou do piso, mas que a compensação ela tenha que corresponder ao efetivo custo dos chamados impactos não mitigáveis. Agora, está lá parado desde 2010. Em 13 anos, ecologistas passaram do orgulho pela conquista da lei de compensação à decepção de vê-la andar para trás. Porque se você estabelece apenas 0,5%, tem obra que tem tanto impacto na sociedade que 0,5% não vai resolver absolutamente nada e legitima uma obra. E tem obra que às vezes não causa impacto, traz benefício que você nem precisaria do 0,5%, né? Porque é uma compensação. Porque na esteira do 0,5% também está tirando a avaliação de impacto ambiental, os licenciamentos com participação da sociedade, querem fazer ritos expeditos mais rápidos e tirando toda a possibilidade de participação. É um vexame que o Brasil está dando depois de ter a legislação mais importante do planeta, de ser a referência para todo mundo, em vez de agregar valor ambiental, hoje tira ganhos da sociedade. Município de Anhembi. Se o espaço de preservação fosse maior, facilitaria a circulação e o aumento de mamíferos na região. Para você ter uma ideia, aqui no interior nós temos uma unidade só que tem acima de 10.000 hectares, que é o Parque Estadual do Morro do Diabo, né? Todos os outros são abaixo disso.
Mamíferos como onça pintada, por exemplo, precisam de 10 mil hectares ou mais para poder viver. Você fazendo ligações de fragmentos florestais, eles têm como se locomover entre esses fragmentos, né? E aí facilmente haveria um aumento de espécies, sim. Existe muita gente disposta que não cansa de trabalhar para que lugares como esses se multipliquem e prosperem. Então a gente percebe que está havendo uma mudança de paradigma e as pessoas estão procurando saber mais sobre a natureza, o meio ambiente e procurando preservar mais, né? Mas eu acho que hoje, analisando o que a gente conquistou de legislação, de trazer o tema, de motivação pessoal, de você estar... Eu estou fazendo 60 anos e acho que hoje estou tão bem quando comecei na minha época de ir lá, segurar uma placa na frente de Angra dos Reis ou entrar na frente de uma máquina para evitar que se fizesse um tipo de impacto. Hoje eu consigo ir no banco que financia, hoje eu consigo ter uma liberdade de fazer uma ação na justiça, de ter um Ministério Público presente. Então, isso mostra como a gente evoluiu e aquilo que eu estudei, que eu acreditei, que passou a ser meu ideal de vida, eu consegui realizar essas coisas que motivam a gente a querer continuar. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode rever esta e outras aventuras no nosso site redetv.com.br/goodnews. Também estamos no Facebook, é só procurar por Good News, espaço Rede TV, tudo junto. E eu te espero na semana que vem. Tchau!